Muito bem. Amém, amados, vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos mais uma vez pela tua graça e misericórdia, Senhor. Tem se renovado sobre nós dia após dia, Pai, tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, por estarmos aqui juntos, nessa mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, de buscarmos mais a Ti, Senhor, buscarmos a Tua palavra, Pai, de aprendermos contigo, Senhor, o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha conduzir as nossas vidas, venha conduzir, Senhor, essa reunião, essa aula, que tudo seja conforme a Tua vontade, Pai, que o Senhor venha nos dar a Tua direção, que o Teu Espírito Santo venha usar cada um de nós, Pai, usando a minha vida em especial como um instrumento em Tuas mãos, mas todos nós juntos aqui possamos construir conhecimento em Ti, Pai. E o Teu Espírito Santo venha levar nossa mente a Ti. Tira, Pai, repreenda qualquer coisa que possa nos impedir, Pai, de termos comunhão contigo nesse momento. Qualquer coisa que possa nos atrapalhar, Senhor, de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, coloco esse termo diante de Ti, que o Senhor venha falar de forma profunda aos nossos corações, que tudo seja realmente para a nossa edificação, que não seja apenas informações, Pai, lançadas ao vento, mas que seja revelação profunda, Senhor, que possa nos transformar, Pai, que possa nos conduzir mais perto de Ti, Pai. É que eu te peço, nos usa e fala conosco, Senhor Deus, por graça e misericórdia que eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Boa noite para quem chegou agora. O slide já está na tela, mas vamos, sem mais delongas, iniciar mais esse tema. Amados, não vou mentir para vocês, estou empolgado. Assim, não que nos outros temas a gente não fique empolgado, mas a gente sabe que às vezes algumas coisinhas mexem com a gente, né? Na verdade, não vou mentir, todos os temas que eu dei esse ano foram bênção. Eu gostei muito, o Senhor falou muito comigo, né? Preparar essas aulas é uma honra de verdade. A gente sabe que é a graça do Senhor, misericórdia, né? Apenas. Mas é muito bom, né? A gente aprender com o Senhor e ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos, né? Então, esse tema é um tema que, assim, testemunho, né? Quando a gente chegou na igreja, né? No pastoreio do pastor Fernando, foi algo que me impactou muito, né? No começo, sobre o galardão, né? Que, né? Da onde a gente veio, não se falava muito disso, né? Dessa questão do evangelho do reino, evangelho da salvação. Ou seja, esse tema começou no último tema, que foi quando o pastor Carlos falou sobre o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino. Já peço perdão também, porque eu não enviei as aulas ainda, mas eu irei enviar. Então, é importante, mas dá para a gente seguir a partir de agora. Amém, amados? Então, falar de galardão é falar sobre o reino de Deus. E esse tema, amados, a gente vai abordar pontos que eu acho que são cruciais para a gente desenvolver a nossa vida cristã mesmo, né? E aí o texto base para a gente começar, né? Tá lá em Apocalipse 22:12, o último capítulo da Bíblia, né? O Senhor fala: "E eis que venho sem demora. O Senhor está voltando", né? Amém. Glória a Deus. Ele está perto. "E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras." Amados, esse texto já deixa claro, né, a ideia do galardão, né? Galardão é uma recompensa por obras feitas, né? E a gente vai tentar esmiuçar isso, né? A gente vai ler devagar, vai profundo, né? Porque assim, o pastor já apresentou, né? Nós temos muito conhecimento sobre isso já, mas sempre há mais, né? Sempre há mais detalhes, sempre há mais coisas que a palavra tem para falar conosco, né? Então, as 4 aulas a gente dividiu mais ou menos nesse formato aí, né? É, o que é, né, vamos dizer assim, a natureza do galardão, né, que é a nossa aula hoje. Então, a gente vai falar da ideia do galardão, né, o que significa isso, né?
porque, assim, é uma recompensa, mas em que sentido, né? A gente precisa aprofundar isso. Então, essa aula hoje provavelmente vai ser das 4 a mais curta, se eu não, se eu não me alongar demais. Pretendo não ser prolixo, tá, amados? Mas, teoricamente, vai ser uma aula mais curta, né, de apresentação, para a gente entender pontos cruciais, para a gente entender o restante. Depois a gente vai falar como receber esse galardão, né? Ou seja, obviamente que o galardão não será para qualquer um. Há uma forma, né? É necessário uma vida, é necessário características, é necessário uma forma de viver para que possamos receber esse galardão. Ou pelo menos, como nós vamos ver hoje, o galardão completo, né? Depois nós vamos falar o que é realmente esse galardão, ou seja, hoje a gente vai falar da ideia e na terceira aula, depois de entendermos como nós vamos receber, o que significa esse galardão, o que a gente vai receber mesmo, né? E por último, nós vamos falar onde e quando receberemos, ou quando e onde receberemos. Ou seja, nossa última aula vai falar, sim, um pouco de escatologia, né? Porque tem a ver muito com aquilo que receberemos diante de Cristo, né? Após o tribunal de Cristo. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, na última aula, nós vamos falar um pouquinho de escatologia, né? Não na sua plenitude, mas vamos ter que passar por esse ponto para entendermos quando e onde receberemos o galardão. Amém, amados? Glória a Deus. Tudo bem a ideia aqui? Tá tranquilo? Amém. Glória a Deus. Ó, lembrando que eu preciso da participação de vocês, hein, amados? Não pode ser um monólogo, por favor, tá? Estou vendo aqui as reações. Amém. Glória a Deus. Então, amados, vamos começar com a pergunta inicial que eu falei, né? O que é galardão, né? O que é galardão? Então, para a gente entender, nós vamos ler 3 textos, um no Antigo Testamento e 2 no Novo, né? O primeiro texto, que está lá em Isaías 40:10, tem outros versículos, né, que fala sobre galardão e recompensa no Antigo Testamento já, né? Principalmente os profetas falam sobre isso, né? E fala o seguinte, então lá, no capítulo 40, versículo 10 de Isaías, fala: eis que o Senhor Deus virá com poder. Então, amados, vocês vão perceber que o galardão sempre está vinculado à chegada de Deus, à chegada do Senhor, tá? Então, ó, o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Outra coisa que tem muito a ver com galardão, ó, poder e domínio, governo, tudo a ver com galardão. Isso desde lá do Antigo Testamento, né? E aí fala: eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Então, amados, aqui são as 2 palavras principais para a gente entender galardão e recompensa, né? São sinônimos. As palavras têm pouca diferença no seu significado, mas alguns detalhes que a gente precisa entender. Já no Novo Testamento, a gente vê também as 2 palavras, né? As 2 expressões, recompensa e galardão. Então, nós vemos aqui Colossenses 3, 23 a 25, fala: tudo quanto fizerdes. Então, ó, fazer, produzir, né? Isso tem a ver com galardão. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, amados, galardão tem a ver com aquilo que fazemos para Deus. E observem que está falando de todo o coração, ou seja, há uma forma, há uma essência para que o galardão seja produzido para Deus e não para homens, cientes, ou seja, tendo a consciência de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas, não há diferença. Justiça será recompensada com justiça, injustiça será recompensada com injustiça. E Apocalipse 22, que nós já lemos, fala sobre o galardão, que é de acordo com as obras, de acordo com aquilo que fazemos. Então, amados, aqui nós vemos 3 textos que estão falando sobre as 2 coisas, e aí a gente vai lá no original para entender o que significa essas palavras, né? Então, no Antigo Testamento, a palavra galardão, ela seria peolá, né? Tá aqui, ó, a pronúncia, e aí, amados, a gente já falou sobre isso, aqui, ó, pronúncia é como se fala a palavra, né?
Obviamente que a gente está fazendo uma transliteração, né? Então tá aí, peolá seria essa palavra, e ela significa trabalho, é uma ação, né? Ou seja, uma recompensa vinculada ao trabalho, né? Seria um salário, feitos, obras, né? Labor. Então esse é o significado de galardão no Antigo Testamento. Outra palavra, a palavra recompensa, é a palavra sacar, que ele significa literalmente salário, também uma recompensa, né? Mas olha só que interessante, ela significa o pagamento de um contrato. É o pagamento relacionado a um contrato, salário, uma tarifa realizada a partir de uma manutenção, de um trabalho, né? Por implicação, uma compensação, um benefício, ou seja, salário mesmo, né? Um pagamento, né? A partir de um contrato, ó, contratação, preço, recompensa, um valor devido àquele que faz alguma coisa. Isso é o significado no Antigo Testamento. No Novo Testamento não vai ter muita diferença. As palavras que nós lemos, a palavra galardão é mistos, né, no grego, e ela também significa basicamente a mesma coisa, né? É uma recompensa, um salário, uma paga, né, devido a um serviço. Mas observem que esse pagamento, ele pode ser bom ou ruim, de acordo com aquilo que foi feito com o trabalho. Que está, de novo, mediante a um contrato, né? É a recompensa por algo que foi feito de bom ou ruim, né? E aí a recompensa também tem a mesma ideia, né? Seria uma retribuição, o reembolso. Então a recompensa, ela no Novo Testamento é essa palavra aí, atapiótosis, né? Atapiódosis, perdão. Seria essa palavra aí, bonitinha, né? Tá aí no grego original. Então, de novo, ó, é um tipo de retribuição e recompensa ricamente, ou seja, abundante, a serviços prestados, né? E aí observe que fala que é enfatizando que eles correspondem especificamente, ou seja, são proporcionais àquilo que foi feito. Quanto melhor e quanto mais se trabalha, melhor se recebe e mais se recebe. Essa é a ideia de recompensa, galardão. Amém, amados? Glória a Deus. Todos basicamente o mesmo significado, só que eu queria chamar a atenção justamente nesses pontos, que é uma retribuição ou um salário por um trabalho, obviamente, né? Uma recompensa, mas ela está vinculado a um contrato, né? A um contrato ou uma aliança, e ela também é proporcional. Ela é de acordo conforme a quantidade e a qualidade do serviço que foi prestado. Amém, amados? Esse é o significado das palavras, então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, amados, o que a gente pode entender diante dos textos e diante do que nos foi apresentado aqui nas palavras no original? Então, para ser bem claro e rápido, ó, galardão é a recompensa do trabalho prestado a Deus. Amados, tudo que fazemos para o Senhor, Deus irá nos recompensar, seremos recompensados. Essa é a ideia básica de galardão. Ou seja, é receber aquilo de acordo com o que está em contrato. Qual contrato? No nosso caso, a nova aliança. Amém, amados? A aliança é estabelecida de Deus com Deus, do Pai com o Filho. Só que aí nós passamos a fazer parte dessa aliança, né? Ou seja, a partir do sangue de Cristo, nós entramos nesse contrato, sendo que esse contrato, essa recompensa, deveria ser apenas para o Filho. Só que o Filho nos disponibiliza essa aliança para que possamos fazer parte dela. E, amados, obviamente, essa nova aliança é para que possamos viver o reino de Deus. Então, como nos foi apresentado na última aula, né, nas aulas que o pastor Carlos falou, né, nos deu, né, e foi uma frase que o pastor, o Alexandre Pilar, né, trouxe para a gente no último domingo, que eu salvei nessa essa frase que eu achei maravilhosa. Então, viver o reino para receber o galardão, né, viver o reino de Deus, é aquilo que o pastor chamou só de evangelho, né, mas como o pastor Alexandre Pilar, né, o que é evangelho? Né, e ele falou, evangelho é aquilo que fazemos para Deus a partir daquilo que ele fez por nós. Ou seja, este evangelho que é único, como o pastor Carlos nos apresentou, ele tem duas faces.
ela tem a parte da salvação, que é a parte de Deus para conosco, e tem a nossa parte para com Deus, que é o reino, viver o reino de Deus. Então, ser inserido nesse reino e viver esse reino é mediante aquilo que ele fez por nós. Ou seja, passamos a assinar o contrato e nesse contrato há cláusulas de compensação, ou seja, recebimento por aquilo que nós fazemos. E, amados, o que é viver esse reino de Deus, viver esse evangelho? É vivermos como filhos, vivermos como Cristo. E que tudo isso se resume a uma coisa: fazer a vontade de Deus. Fazer a sua vontade. Assim como Cristo fez a vontade do Pai e recebeu um galardão, e nós vamos falar sobre isso, e é uma coisa que eu sempre falo em todas as aulas: tudo que aconteceu com Cristo acontece com a igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, amados, quando a gente quer entender alguma coisa, a gente precisa ver o que aconteceu com Cristo. Então, Cristo, por fazer a vontade de Deus, por realizar uma obra, né, baseado, obviamente, no chamado e no propósito, né, na vocação que Deus estabeleceu, quando cumprimos isso, essa obrigação que Deus nos incumbiu, né, nós seremos recompensados por isso, assim como Cristo foi recompensado. E, obviamente, como a obra de Cristo foi a maior de todas, né, acima de qualquer outra coisa, ele recebeu a maior recompensa. Ele recebeu o reino inteiro, né? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho irá se dobrar. E isso tem muito a ver com galardão, tá? Então, amados, viver o reino de Deus para recebermos galardão, a recompensa, trabalhar para Deus é fazer a sua vontade. E diante disso, quando fazemos isso, passamos a ser cooperadores de Cristo. Ou seja, Cristo que realiza o trabalho, mas nós inseridos nele, passamos a ser cooperadores, cooperamos juntamente com ele. E dessa forma, nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Assim como a gente viu, ó, aqui a gente leu o texto mais para trás aqui, ó, eu chamei a atenção, ó, recebereis do Senhor a recompensa da herança. Essa recompensa faz parte da herança e essa herança está vinculado a uma promessa, né? Então, dada uma promessa, a herança para os filhos, nós vamos receber uma parte dessa herança. Mas a herança de quem? A herança de Cristo. Então, galardão é receber uma parcela, é receber uma porção da herança de Cristo que ele compartilha conosco, ou seja, passamos a ser co-herdeiros com ele. E aí, amados, para a gente entender galardão, principalmente no Novo Testamento, a gente tem os sinônimos de galardão, que é recompensa, que é coroa e prêmio, ou herança, né? Tudo isso está vinculado com galardão. E aí, como vocês podem perceber, né? Acho que fica muito claro que realmente a salvação é só o comecinho mesmo. Porque galardão, recompensa, coroa, prêmio da soberana vocação, né? Tudo aquilo que fazer a vontade de Deus, tudo isso está vinculado a galardão, reino de Deus. É muito mais amplo, é muito mais profundo, né? Então precisamos viver esse reino a partir dessa aliança que foi estabelecida em Cristo pelo seu sangue. Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida, algum complemento aqui nesse ponto? Glória a Deus, amém. Amém? Mais alguém? Então, amém. Vamos seguir então, amados. E aí, a gente não pode citar outro texto, né? Não tem outro texto que fala de forma assim mais clara do que o texto de 1 Coríntios 3, de 6 a 15, né? Que a igreja de Corinto estava discutindo quem era de Paulo e de quem era de Apolo. E aí, o apóstolo Paulo vem nos ensinar. E aqui, amados, esse texto é maravilhoso, ele é muito profundo, né? A gente vai esmiuçar ele nas outras aulas também, vamos por partes, né? Mas a gente precisa ler ele todo para a gente entender algumas coisas. Então, o apóstolo Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, amados, não há mérito. Não há mérito.
Olha só a continuação do texto. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, né? Porque de Deus somos cooperadores. De novo, né? A obra é de Deus, quem faz é Deus, nós apenas cooperamos, né? E aí, mediante isso, de acordo com o nosso trabalho, receberemos o galardão. Ó, cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, o seu salário, conforme as palavras que nós lemos, né? Os significados, segundo o próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, edifício fala de construção, né? Construção de algo que está sendo edificado a partir dos trabalhadores, que somos nós, que estamos edificando sobre um fundamento que é o próprio Cristo, ou seja, na nova aliança, a partir da graça de Deus. E aí observem que o texto continua, segundo a graça de Deus que me foi dada. Ou seja, amados, lembra? É na nova aliança. Então, uma primeira coisa quando eu estava refletindo sobre isso, e talvez possa ficar confuso, né? O galardão, amados, é por trabalho, é por esforço, mas não é por mérito. Nós não estamos mais debaixo da lei. É tudo por graça. É favor imerecido. Então, a lei, o galardão, amados, o reino de Deus é apenas uma continuidade da lei, uma continuidade da graça. Então, a gente precisa entender que não é por mérito. Nós não vamos receber nada por mérito. Fazemos o que fazemos por esforço, mas não é mediante a lei. Amém? Isso tem que ficar claro. Porque senão há uma confusão e há um problema de que a gente vai entrar no legalismo. Vai entrar no legalismo. O cara vai fazer, e achando que está fazendo, sendo que o que ele está fazendo não serve de nada. Porque está sendo pelo esforço próprio, está sendo por lei, não por graça. Que é justamente a continuação desse texto. Ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então, ó, trabalho. E outro edifica sobre esse, que também é trabalho. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E aí continua. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então é justamente nesse ponto, amados. Se fazemos por lei, por legalismo, por esforço próprio, por justiça própria, que é aquilo que nós vamos, né, desenvolver nas próximas aulas, isso, amados, é madeira, feno e palha. Não serve de nada, irá perecer. Porque não tem a essência de Cristo. Já ouro, prata e pedras preciosas é a essência eterna de Cristo. Né? Então são materiais que possuem uma essência que não é perecível. Ou seja, está vinculado à graça, à salvação. Então, como nós falamos, né, o pastor Carlos nos apresentou muito bem, a gente não pode, a gente faz a separação de evangelho da salvação e evangelho do reino por questões didáticas, mas o evangelho é um só, é o evangelho, né? Que ele se apresenta em duas partes, vamos dizer assim, né? O da salvação, que é quando Deus faz por mim, e a partir daquilo que Deus faz por mim, eu retribuo com a ajuda dele, né, com a graça dele, a fazer para ele. E aí eu vou receber recompensa. Então, o que eu faço é de acordo com aquilo que foi feito na minha vida, ou seja, com a essência que eu recebi, então isso vai gerar um galardão. E aí, amados, a parte final, isso aqui, amados, eu quase, por causa desse texto aqui, eu quase troquei as ordens todas, mas, amados, essa parte final do texto a gente vai vincular lá na última aula. Ó, pois o dia, aquele grande dia, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Né? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então, amados, aqui é interessante a gente entender que o texto está falando que ambos estão construindo sobre
este fundamento, só que os materiais são diferentes. As essências são diferentes. O apóstolo Paulo ele dá um exemplo, né? Ele fala: o importante é que Cristo seja pregado. Pode ser por contenda, por divisão, por inveja, não importa. O importante é que Cristo seja revelado. Ou seja, as pessoas estão, de acordo com as essências que elas receberam, elas estão trabalhando, né? Só que aqueles que trabalham por inveja, por contenda, por essas coisas assim, isso é a velha natureza, é madeira, feno e palha. Vai perecer. Diante de Deus, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Né? Ou seja, não vai valer de nada. Vai sofrer o dano. Mas aquele que fez por amor, com a essência de Cristo, dentro dele, nele, isso permanecerá. Então, se a obra de alguém... Aí o texto continua, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Ou seja, vai ter perda. E aí lembra que eu falei com vocês que o galardão ele é proporcional e de acordo com a natureza, né? De acordo com a qualidade com que o trabalho foi feito, que é justamente a ideia dos materiais aqui. Quando é feito com a qualidade correta, com a qualidade exigida por Deus, que é ouro, prata e pedra preciosa, essa permanece. Mas quando a qualidade do trabalho é de acordo com as obras da carne, de acordo com o velho homem, madeira, feno e palha, isso vai sofrer dano, vai perder, não será completo. Mas esse mesmo será salvo. Então, mas aqui a gente não está falando de salvação, né? A gente está falando de serviço para Deus. Todavia, como que através do fogo. Então, a pessoa aceitou a Cristo, viveu a primeira parte do evangelho. A segunda parte ele não desenvolveu, né? Ou desenvolveu de forma errada, né? Sem a natureza correta. Então, isso vai sofrer dano. Muito bem, amados. Esse texto é maravilhoso. E aí, para a gente completar e a gente fazer mais algumas observações, para reforçar aquilo que eu estava falando, que é por graça, né? A gente precisa ir lá em Hebreus. Olha só o que o texto de Hebreus 11 fala, né? Hebreus 11 é basicamente o capítulo sobre a fé, né? E aí o autor de Hebreus ele dá vários exemplos, e aí ele dá o exemplo de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, ou seja, da carne, né? Terreno, né? Porquanto considerou o próprio de Cristo. Olha só, esse texto, mas é maravilhoso. Está falando que Moisés, lá no Antigo Testamento, ele reconheceu, ele considerou o sofrimento de Cristo por revelação, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, por fé, né, ele deixou de viver uma vida de pecado para seguir uma vida de serviço a Deus, para fazer a vontade de Deus, né, contemplando a recompensa que ele ia receber. E essa recompensa estava vinculada à promessa que foi feita a Abraão, ou seja, de acordo com a aliança. E aí, 2 João, né, Epístola de João, capítulo 1, versículo 8, fala: acautelai-vos para não perderdes. Lembra que o texto de apóstolo Paulo fala, para não sofrer dano, para não perderdes, meu Deus, aquilo que temos realizado com esforço. Então, amados, é sim por esforço, mas não é por mérito. Mas para receberdes completo galardão, ou seja, sem sofrer dano, né? Para que tudo aquilo que estamos fazendo, estamos realmente fazendo para Deus e de acordo com aquilo que Ele deseja. Por isso que é conforme a vontade dEle. E a vontade dEle não é apenas o objetivo final, amados. Fazer a vontade dEle é agradá-lo, né? É ser agradável. Por isso que o Pai fala de Cristo: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Por quê? Cristo fez a vontade do Pai. Não quero fazer a minha vontade, mas quero fazer a sua vontade, né? Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Por isso, amados, que Cristo recebeu o maior galardão de todos. Por isso que ele é o exemplo. E aí, Mateus 11:12 reforça a questão de que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E a gente vai entender melhor que o próprio apóstolo Paulo nos explica o que é esse esforço.
o que que é essa luta, o que que é esse trabalho que a gente faz, né? O que que é esse desgaste que nós estamos vendo, mas novamente não é por mérito, né? Então a gente precisa deixar muito claro isso, que o galardão é por graça, não é pela lei. Lembra, nós mudamos de aliança, o nosso contrato é diferente do que aquilo que foi estabelecido lá no Antigo Testamento. É por esforço, mas não é por mérito. E o que que é esse esforço, amado? Esse esforço é uma consequência da fé, ó. É um esforço produzido pela fé. E o que que é isso, amados? Esse esforço é o poder do Espírito Santo atuando em nós. Por isso que é uma consequência da fé. E por isso que não é por mérito. É o Espírito Santo trabalhando, mas eu me esforço para que o Espírito Santo trabalhe em mim, né? E aí, o que receberemos vai ser de acordo com a essência desse trabalho, né? Ou seja, qual que é a natureza desse trabalho? É a mesma natureza de Cristo, é a mesma essência de Cristo, como nós já falamos que essa essência é amor. Então, sem amor, amados, o apóstolo Paulo fala, posso lançar meu corpo à morte, posso doar todos os meus bens, posso fazer tudo. Se não tiver amor, de nada tem proveito, não tem valor nenhum. Porque não tem essência de Cristo, logo vai perecer, né? Porque não está nele, não é eterno, né? Porque se está em Cristo, como somos cooperadores de Cristo, está sendo feito nele, por ele, para ele, isso é eterno, não pode ser destruído, não pode ser tocado, porque é a mesma essência de Cristo. Porém, se a essência for de Adão, a essência caída, vai perecer, é temporário e será consumido, né? E aí, como nós falamos, né, esse galardão ele pode ser parcial ou completo. Ou seja, ele tem um tamanho, ele tem uma porção que é conforme, é de acordo com as obras que foram realizadas. E aí, como Moisés fez, esse galardão, amados, precisa ser buscado, por isso que é um esforço. Ou seja, a gente precisa ser intencional, mediante o conhecimento, mediante o entendimento do que é isso, do que é esse galardão, a gente precisa intencionalmente viver para isso, né? Buscando, olhando para esse galardão, buscando essa recompensa. O pastor Fernando, ele brinca, né, que ele é o mais interesseiro da igreja, porque ele sabe que ele vai ter que prestar conta, só que ele vai apresentar as mãos. É isso que nós vamos fazer, amados. Todos nós iremos apresentar as nossas mãos e apresentar aquilo que fazemos com aquilo que ele nos deu, né? E de acordo com aquilo que foi feito, servo bom e fiel entra no gozo, ou seja, receba o seu galardão. Servo, continua servo mau, né, infiel, imprudente, você vai agora receber o quê? Castigo, né? Onde haverá lamento e ranger de dentes, né? Então, vai receber um mau servo, ou seja, com a essência errada, ele não vai receber o galardão, né? Ele vai receber o dano, né? Ele vai receber castigo, porque ele foi negligente com aquilo que ele recebeu, né? Então ele recebeu de Deus para, por graça, né? Não por mérito, produzir mais, né? Isso tem tudo a ver com o nosso galardão. Amém, amados? Glória a Deus. Algum ponto aqui a ser acrescentado? Alguma dúvida? Fala comigo, gente. Meu Deus. Tá tranquilo. Amém, seu Zilton. Obrigado. Glória a Deus. Estou vendo os joinhas aqui. Amém. Então ninguém está dormindo. Amém, amados. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Tudo é perfeito. Então, amados, a gente precisa entender o que é esse esforço, né? O que é esse esforço, né? Então, a gente já entendeu que é por graça, né? Não é por mérito, porque a gente está numa nova aliança, né? A gente não vive mais por lei, não vive castigo e recompensa, mas a gente vive consciência e responsabilidade, né? Que é o que o pastor Fernando sempre cita nas pregações. Só que esse esforço, ele tem um significado, né? Ele não é por mérito, mas há um esforço da nossa parte. Há algo que precisamos fazer realmente. E aí, 1 Coríntios 9, de 23 a 27, o apóstolo Paulo nos explica, tudo faço por causa do evangelho. Tudo faço. Com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, o apóstolo Paulo ele já tinha afirmado que ele era cooperador, mas ele, a cada dia que passa de glória em glória, ele vai se tornando cada vez mais cooperador de Cristo, né? Para me tornar cooperador com ele. Então, o nosso esforço, amado,
amados, é para nós nos colocarmos nessa posição de cooperadores, de fazer a vontade de Deus, como filhos amados. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amados, esse é o nosso esforço, correr atrás, né? É correr atrás. Correr atrás do quê? Lembra, a gente está na caminhada. Correr rumo ao alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Ou seja, deixar aquilo que eu era, o velho homem, a velha natureza, e correr para o Cristo, viver essa nova natureza. Que Cristo vive em mim, né? E o que é viver Cristo? Fazer a vontade de Deus, né? Ser como Ele. Então, eu estou correndo, eu estou deixando para trás aquilo que eu era, a velha natureza, para ir atrás, correr atrás dessa nova natureza. Uma busca, um esforço para me tornar cada vez mais cooperador, porque eu sou cada vez mais semelhante a Cristo. Então, ó, aqueles, aí ele está citando os corredores, né? Mas a gente pode entender aqui também daqueles que vivem na carne, para alcançar uma coroa corruptível, temporária, de acordo com a natureza, né? Nós, porém, a coroa incorruptível. E aí, amados, aqui nesse texto especificamente da corrida, né, o exemplo que o apóstolo Paulo dá dos corredores, a coroa aqui não é aquela coroa de rei, né, aquela coroa de vencedor, né, que era, esqueci o nome, na Grécia eles colocavam aqui do lado, né, esqueci o nome, né, que representava a coroa de um vencedor, né. Então a ideia, ela passa nesse ponto específico, fala sobre esta coroa de vencedor, né? E aí já para adiantar, né, tem essa coroa de vencedor e nós temos a coroa de governo, né? A coroa de um rei, que também nós vamos ter essa alusão na palavra. Então são duas coisas que estão relacionadas, tá? Mas aqui os sentidos são um pouco diferentes, né? Então aqui não é a coroa de um rei, é a coroa de corredor, né? Assim corro também eu, não sem meta. Lembra, Márcio, que falou? Não é sem alvo, é de forma intencional, né? É sabendo o que eu estou fazendo. É conforme eu vou conhecendo a Cristo, quanto mais eu conheço a Cristo, mais conscientemente eu vou fazer aquilo, né? Assim luto, aqui, amados, olha o esforço de correr e o esforço de lutar. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, não é à toa, não é socando o vento, que não tem proveito algum, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, ou seja, é mortificar a carne. Então, nosso esforço, amados, que é para conquistar o reino, é para matar a nossa carne, é viver Cristo, né? Esse é o evangelho do reino. Para que, tendo pregado a outros, aí observem, conforme eu vou me reduzindo, conforme eu vou me colocando nessa posição de não fazer mais a minha vontade, mas a vontade do Pai, eu vou trabalhando, ó, tendo pregado a outros. Então Deus vai me usando, porque eu estou me diminuindo e Ele está crescendo dentro de mim. Não venho eu mesmo a ser desqualificado. Então, a luta, o esforço, é para que nós tenhamos a essência necessária e correta para não sermos desqualificados, para não sermos perdedores, mas sim vencedores, aqueles que com esforço, né, alcançam esse lugar, que vem a partir da graça, da fé. Porque Hebreus 11:6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, sem a fé, sem a graça, é impossível vivermos isso. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, olha o nosso esforço, o nosso ato de buscar a Deus, de, por fé, nos colocarmos diante dele. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna galardoador, compensador, né? Ele dar uma recompensa para aqueles que o buscam. Aqui está o nosso esforço, amados. Viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, uma vida de mortificação da nossa carne, para alcançarmos a vontade de Deus para as nossas vidas e para agradarmos a Ele. Isso só vem a partir da busca, a partir de uma intimidade. Então, nosso esforço é para termos intimidade. É não deixar que as coisas dessa vida
né, a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, concupiscências, nos impeçam de ver, reconhecer e viver a vontade de Deus nas nossas vidas, né? E aí, amados, para ficar mais claro ainda, que é por graça, por misericórdia, né? Esses dois textos aqui vêm martelando muito meu coração e é o apóstolo Paulo deixando claro o que é isso, né? Então, ó, 2 Coríntios 12, 9 e 10 fala: então ele me disse, lembra, o apóstolo Paulo estava com espinho na carne, estava clamando, estava em sofrimento, ou seja, ele reconhecia que havia um problema dentro dele, há uma natureza caída, ele entende, ele compreende isso, há uma luta entre carne e espírito, e ele vai fazer o quê? Ele vai clamar a Deus, ele vai buscar ao Senhor. Senhor, tire isso de mim. Só que aí vem uma resposta. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, lembra, amados, que eu falei que esse esforço nosso é resultado da nossa fé, que vem a partir do poder do Espírito Santo atuando dentro de nós, nessa nova natureza. Porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, conforme eu vou enfraquecendo a minha carne, eu vou me tornando forte, porque Cristo vai sendo revelado em mim. Ó, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aqui, amados, de novo, a essência é amor. Tem que ter o amor de Cristo. Tem que ser por amor. E aí, porque quando sou fraco, ou seja, quando a minha carne, né, não tem valor, não tem capacidade de nos sobrepor, né, de sobrepor o nosso espírito, então é que sou forte. Mas qual força é essa? É a força de Cristo que habita em mim, poder do Espírito Santo, né? E Filipenses 1, 5 a 6 fala: pela vossa cooperação no evangelho, observem, cooperação de novo, ó, trabalho, serviço, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, é ele que começou, e é ele mesmo que vai completá-la. Então essa caminhada toda é ele nos conduzindo, né? Até, de novo, ó, ao grande dia, ao dia de Cristo Jesus, que é quando nós receberemos esse galardão. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amados. E aí, para a gente encerrar, para a gente entender, então, e deixar muito claro tudo isso que a gente falou, eu queria fazer um paralelo com o povo de Israel. Lembra, amados? Tudo que está no Antigo Testamento são profecias, são figuras, né? São sombras daquilo que haveria de vir, né? Que viria posteriormente. Então, amados, quando a gente vai lá, lembra, o texto de Hebreus cita Moisés, que pela fé, ele olhou para o galardão, deixou para trás a velha natureza de forma consciente, né? Sendo renovado pela renovação da mente, né? O trabalho do Espírito Santo, ele focou no alvo e seguiu essa caminhada. Então nós vemos lá o Êxodo, existe a saída do Egito, né, a saída do velho homem, da natureza caída, e foi feita uma aliança mosaica. Então nós temos uma saída de uma condição de escravo, de escravidão, e depois que foi liberto, após a libertação, há uma aliança que foi feita ali no Sinai, que é a aliança mosaica. Depois o povo passa a caminhar no deserto, para poder chegar na terra prometida. Então ele vai caminhando ali, sofrimento, né, calor, essas coisas, só que dentro dessa caminhada, né, que o povo está ali se esforçando para chegar no lugar que Deus estabeleceu, sempre é Deus agindo, é Deus que dá o pão, né, o maná, é Deus que envia cordonices, é Deus que faz sair água da rocha, é Deus que bota o fogo para proteger do frio, a nuvem para proteger do calor, Deus conduzindo. Então, tinha um esforço natural ali, mas tudo era obra de Deus fazendo, né? Era apenas o povo se colocando ali no lugar onde Deus estava estabelecendo. Só que para conquistar, para chegar na terra prometida, para alcançar a promessa, né, o galardão, que veio lá na promessa de Abraão, né? A promessa de Abraão é:
faria uma grande descendência e que essa descendência iria habitar na terra de Canaã, né? Teve que ter guerra, teve que combater, teve que conquistar, e esforço também. Mas, de novo, aquele esforço era na força do Senhor. Eles conquistaram a terra porque Deus estava na frente, né? Mas eles estavam ali naquele lugar de luta, de guerra, né? De combate, para poder o quê? Alcançar Canaã, a terra que emana leite e mel, ou seja, viver e desfrutar da promessa, né? Só que lembra, a terra, quando eles conquistaram a terra foi dividida entre as pessoas, porções, né? E essas porções, elas eram governadas por pessoas que eram os cabeças que governavam outras pessoas, né? Então nós vemos que tudo isso estava aí lá no povo de Deus. E o que isso significa para nós hoje na igreja? Primeiro de tudo, amados, nós fomos salvos. O evangelho da salvação nos alcançou. Fomos resgatados e, mediante a graça, né, temos uma nova aliança com Cristo. Então fazemos parte de um novo pacto, né, de um contrato. E aí a gente passa a viver uma vida de caminhada nessa terra, com luta, sofrimento, perseguição, né? Mas Cristo fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, ou seja, provações, é a vida como ela é, mas é uma vida guiada por Deus, uma vida no poder de Deus, é uma vida que se sujeita a Deus, né? Então, é a caminhada cristã nessa terra, é o processo de santificação, lembra? Mortificação da carne, para que seja gerado em mim a natureza do rei, a natureza do reino, né? Isso tem tudo a ver com permanecer e perseverar, que tem a ver também com a pregação do pastor, né, no último domingo. Então, o processo de santificação é essa caminhada. Aqui está o nosso esforço, permanecer e perseverar, ficar firme, por fé, caminhando, diante das lutas, provações, dificuldades da vida, tá ali firme, buscando ao Senhor. E esse processo vai me produzir uma frutificação. O que é a frutificação? Viver o reino de Deus. Produzir, gerar, né? É o esforço, o trabalho, fazer a vontade de Deus, né? Em amor, multiplicar aquilo que eu recebi. Então, o processo de santificação me gera a frutificação, que é viver o reino de Deus. E essa parte do meio é essa parte aqui nossa agora, né? A santificação e a frutificação, né? É o processo de que a natureza dele é gerada em mim para que eu possa produzir o que essa natureza gera naturalmente, né? O amor, né? O fruto é o amor. O amor lança, enfim, né? A gente já teve aula sobre isso. E tudo isso para que, né? E lembrando, isso é guerra. Frutificação é guerra, é esforço, é batalha, né? Essas duas coisas. Então, é o nosso esforço essa parte aqui, para que nós possamos alcançar o galardão, a recompensa pelo trabalho, né? Que não é nessa terra. Assim, já começa, porque observem, nessa caminhada, amados, o povo de Israel já desfrutava da presença de Deus, né? Então, da mesma forma, nós temos sim já uma parcela de galardão aqui, porque nós já temos acesso à presença de Deus, nós desfrutamos da comunhão da igreja, nós já desfrutamos de vida, só que nós temos que receber a vida em abundância, que é o galardão, que é eterna, que receberemos lá na eternidade, porque aquilo que estamos fazendo agora, nós estamos juntando um tesouro, não para cá, mas um tesouro para lá, eterno, né? É o tesouro que nós estamos acumulando no reino de Deus. E aí, amados, este acúmulo, né, essa recompensa, ela tem uma porção, como nós falamos. Você vai receber uma porção e, de acordo com aquilo que você recebe, né, você vai ocupar uma posição de autoridade, uma posição dentro do reino. Então, recebe uma porção e uma posição. Assim como Moisés tinha levantado homens para 10, para 50, para 100, para 1000, né? Eu acho que era isso. 10, 50, 100, 1000, se eu não me engano, né? Então, ó, há níveis, há uma escala, uma hierarquia, né, dentro do reino, que é de acordo com o grau de responsabilidade, o grau de confiança que se pode dar a essas pessoas, que vem a partir do trabalho, do esforço, pessoas que estão numa posição de autoridade. Tudo isso tem a ver com galardão.
E tudo isso a gente vai desenvolver nas próximas aulas. Amém, amados? Glória a Deus. Alguma dúvida? Perguntas, complementos? Agora é a hora. Por favor. Espero não ter falado muito rápido, né? Assim, me empolguei, me empolgo. Aí, às vezes a gente fala rápido. E aí, amados? Sou muito educado, meu Deus. Tá tranquilo, bênção. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você quer benção. Amém, Vinícius falou. Bênção de aula, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, fala comigo. Então, galera aqui. Muito bom, Renato. Excelente aula, né? Introdução. Ansioso aí para as próximas aulas. É isso, né, que já está entrelaçado aí, vem sendo construído, e agora fica até mais claro da gente entender, né? Construído desde o início, né, dos outros módulos, né? Então, esse entender, esse esforço, né, porque muitas vezes que a gente, até acho que depois você vai, não quero trazer spoiler, né, o texto sobre o reino ser tomada à força, e a gente entendeu já isso, que é força contra nós mesmos, que gera também obras, mas obras com motivações corretas. Então, essa que é a questão. E também isso linka um pouco, né, com que também você ministrou sobre predestinação e livre-arbítrio, no sentido de um dos grandes medos das pessoas é o perder salvação. Né? Então, a gente tem segurança da salvação porque não fomos nós que conseguimos ou alcançamos, foi Cristo que nos salvou, graça. Mas aí sim, quando nós entendemos sobre galardão, entendemos o que perdemos por receber tamanha salvação e não desenvolvê-la, né? Não desenvolver dentro do que nós já recebemos, que aí seria o evangelho do reino, a vida no reino, para então posteriormente receber esse galardão, como você falou muito bem, né? Onde nós somos co-herdeiros, mas não temos posse total, usufruímos, mas não é nosso. É muito massa isso, né? Mas receberemos nossa parte, né? Que foi o que os discípulos, junto com Jesus, indagaram, né? Queriam alcançar um lugar no reino, queriam uma recompensa já agora. Ele falou: não me compete. Ele não fala assim, não vai ter. Ele falou: não me compete dizer isso agora a vocês, mas ele dá o modelo para que eles alcancem. Então ele fala assim: não, vai existir. Isso existe, essa recompensa existe, mas não me compete agora. E o modelo para você alcançar isso é o quê? É servindo, não é buscando essa posição, é servindo mais. Então, é perfeito, muito bom, show de bola. Amém, pastor. Glória a Deus. É isso aí, né? Tem a ver com a essência, com a natureza, né? O senhor também teve uma aula, teve várias aulas sobre isso, né? Acaba sendo natural. O que é isso? O que Cristo fez na salvação é uma mudança de natureza, né? É a natureza dele dentro de nós. Então, essa natureza, de forma natural, né? Que é uma essência, ela vai produzir, bom, deveria, né? Se nós, nesse esforço, nos colocarmos nesse lugar e deixarmos Cristo, né, governar as nossas vidas, a gente vai produzir esse fruto, né? Que é o fruto, né? O que nós produzimos para Deus, que é fazer a vontade dele. Daniel comentou aqui, deixa eu ver. Para não cair no legalismo, devemos entender que galardão é mais sobre a recompensa do relacionamento e da fidelidade a Deus do que sobre um sistema de pontos por boas ações. Perfeito. Que é isso, né? É o que eu tinha citado lá do apóstolo Paulo, que é isso, é um grande questionamento, né? Por exemplo, tem outras religiões que os caras fazem, teoricamente, assim, até, né, se for comparativamente, coisas que, socialmente falando, são mais bondosas, né? São caridosas, mas se não tiver essência, né? Se não for realmente por amor e não com o entendimento correto, não é nada demais, entendeu? Não tem valor, já recebeu a recompensa, né? Já recebeu o holofote,
né? A gente vai falar sobre isso também mais um pouco, né? A recompensa, aquilo que é feita, por que vai sofrer dano lá também? Porque já recebeu, quando é feita na natureza daqui, a recompensa já foi, já recebeu a recompensa aqui. Então, não vai receber lá, né? Mas aquilo que é feita para Deus verdadeiramente, né, com essa essência correta, como ela é uma natureza celestial, vai receber lá, né? Então não vai sofrer dano. Então tem tudo a ver com o que a palavra apresenta, né? Amém, amados? Glória a Deus. Cris, cadê? Vi a Cris aí. Olha lá, tá só rindo, né, irmã? Amém, glória a Deus. Amém, irmã. Estamos por aqui, né, amor? Dá um oi. Oi, povo de Deus. Glória a Deus. Bênção. Hoje eu não vou fazer nenhuma participação, não. Só estou recebendo. Glória a Deus por essa aula. Amém, amém. Érica falou, ó, entrei um pouco tarde, mas sempre muita bênção as aulas. Falar sobre o reino é sempre muito poderoso, glória a Deus. Amém. É isso, amados. Por isso que a gente empolga, é tudo perfeito, maravilhoso, o Senhor é bom e que possamos viver esse reino, né? Para a gente receber o nosso galardão de forma intencional. Então, todo mundo aqui já tem um conhecimento, a gente precisa intencionalmente agora fazer esse esforço para estarmos nesse lugar, né? Para recebermos o nosso galardão que o nosso justo juiz tem reservado para nós. Amém, amados. Glória a Deus. Bom, mais algum comentário? Bom, amém. É isso, então. Vamos encerrar, amados? Então, deixa eu ver aqui. Não, amém, amém. Já constrangi muito o povo, né? Deixa eu orar, então. Amém, amados. Glória a Deus. Vamos orar, então. Agradecendo ao Senhor. Paizinho, te louvamos, te agradecemos, Senhor, que Tu és bom, Tua graça, Senhor, um dia nos salvou. Estamos hoje agora inseridos no Teu reino. Paizinho, o que nós pedimos é que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas, que o Teu poder se aperfeiçoe em nós, para que nós possamos desfrutar, Senhor, de intimidade, de comunhão contigo, e dessa forma possamos conhecer a Tua vontade, fazer a Tua vontade, trabalhar para Ti, Senhor, sendo agradáveis a Ti, Pai, para que possamos alegrar o Teu coração, Pai, para que possamos viver em amor, em comunhão, em unidade, Pai, viver realmente o corpo de Cristo, Pai, viver este Evangelho. É que nós pedimos, nos ajuda, Pai, que nós, individualmente, nós como igreja local, possamos crescer nisso, e também toda a Tua igreja espalhada, Senhor, pela terra, que a Tua igreja venha crescer, Pai. Venha estar preparado nesses últimos dias, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho, para viver o Teu reino, Senhor, para aguardarmos o grande dia, Senhor, o grande dia da Tua vinda, na qual estaremos perante o Senhor, na qual estaremos eternamente contigo, desfrutando do galardão que o Senhor tem reservado para nós, Pai. É o que nós pedimos, te adoramos, te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é perfeita, Pai. Só nos ajuda, Senhor, a crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento de quem Tu és, Pai. Nos dê a Tua mente, Senhor, que nós pedimos, te louvamos, te agradecemos, nos dê uma noite de paz e de descanso, que o Senhor venha estar conosco, Senhor, no restante dessa noite, Pai. Nós pedimos, te louvamos assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, glória a Na Deus. paz. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz. Amém. Até semana que vem, amados. Aliás, até os próximos dias lá na igreja.